Bem, eu sempre prefiro ler porque, senão, me perco. Em mais um encontro com escritores, a Casa Dirce Cortes Riedel recebe hoje Flávio Carneiro, crítico literário, professor de literatura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, autor de O Leitor Fingido, Rocco 2010, No País do Presente, Rocco 2005, Entre o Cristal e a Chama, Eduerge 2001. Hoje, o que nos importa é o ficcionista. Não vamos falar com o professor, vamos falar com o ficcionista. Não vou citar sua vasta produção, seria exaustivo. Se for o caso, ao longo deste encontro, ele poderá ser mencionado. Conversaremos especialmente sobre A Confissão, romance que teve sua primeira edição pela editora Rocco em 2006, sendo finalista do Prêmio Jabuti em 2007, e merecendo recentemente uma nova edição pela editora Martelo. Para esta conversa, convidamos o professor Miguel Conde. Ele é professor adjunto de Teoria Literária na Faculdade de Letras da UFRJ. Suas áreas prioritárias de pesquisa são Estética e Política na Cultura Contemporânea, História da Crítica Literária e Teoria Narrativa. Vale mencionar ainda sua experiência como editor assistente do caderno Prosa e Verso do jornal O Globo. Além disso, foi curador de 2 edições da Flip e a Festa Literária de Paraty, em 2012 e 2013, e coordenador editorial da Rocco. É isso? Vamos ao livro, que é o que importa mais para a gente. A vida é repleta de outras urgências, mas confesso que, desde os primeiros parágrafos, me foi difícil, né, largar o livro, né, as amarras do texto. Não quero adiantar muita coisa. O personagem é um sedutor que mede as palavras e se faz gentil diante da sua confessora. Ela está obrigada a ouvir aquele homem que, na sua juventude miserável, não sentiu o gosto do que ingeria, pouco se importando com o que devorava para aplacar sua fome. Ele narra sua trajetória do vinho em copos engordurados a uma vida de requinte, elegância e sofisticação, de habitante de uma pocilga a dandy globetrotter, de pequenos furtos à acumulação de riqueza, experiências e conhecimentos. Um dos fascínios deste romance de Flávio Carneiro está nas suas múltiplas possibilidades de leitura. De pronto, pode-se pensar que, num mundo historicamente marcado pela violência contra a mulher, esse personagem pode ser a síntese de certo padrão masculino, um predador e usurpador que reifica suas vítimas, sobretudo mulheres ricas e intelectualizadas. Por outro lado, ele também pode ser visto através do prisma de uma sociedade que promove tanto o prazer e o êxtase individual, como a violência e a desumanização coletiva. Talvez nossa civilização tenha mesmo se transformado num Deus cansado. E, ainda que assombrado pelas consequências dos seus atos, que não lhe seja mais possível recuperar qualquer inocência, ou, enfim, tornarmos simplesmente seres humanos. Eu, quando li essa confissão, realmente é impressionante, né? Porque ele pode ser visto como um romance de uma ficção fantástica, né? Coisa do gênero, mas acho que é mais do que isso, né? Eu acho que é muito mais do que isso. Ele é um livro que você... Primeiro tem isso, né? É um texto que prende, a gente se sente igual a personagem, né? Amarrado ali e não consegue largar o texto, né? Isso é uma das características. E as outras é isso, né? São possibilidades de leituras que não se excluem, né? Mas eu não quero falar muito, não, porque o meu lugar aqui não é para isso. Eu vou deixar aqui o Flávio, que ele é o nosso convidado mais importante de hoje. Bom, obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pelo convite, que foi feito pelo João César de Castro Rocha e o Renato Casimiro, né, estar aqui para falar na Casa Dirce, né, Casa Dirce Riedel, Casa de Leitura. Agradeço muito também ao Miguel Conde, por ter aceitado fazer parte aqui do bate-papo, né? E, para quem não leu o livro, só
completar um pouco, né, a apresentação que você já iniciou, a história de um homem que sequestra uma mulher, leva para uma casa numa praia deserta, e ela está sedada, ainda meio tonta. Quando ela acorda, está sentada numa poltrona, amarrada, e ele é um sujeito que não parece exatamente um sequestrador, né? Muito elegante, e educado, gentil, e diz que a sequestrou porque precisa lhe contar uma história. Não para pedir um resgate, mas porque precisa contar uma história para ela. Então, eu te agradeço, né, pelos comentários. O que você falou aqui, eu vou passar logo para o Miguel daqui a pouquinho, mas só uma parte, que você disse que não parava de ler. Eu acho que eu fico muito feliz quando eu ouço isso, né? Porque eu acho que cada escritor imagina um pouco quem é o seu leitor, né? Quando você está escrevendo, você não pensa num leitor específico, né? Você tem uma ideia, mas no final das contas eu acho que esse leitor ele vai se desenhando à medida que você vai escrevendo mais de um livro, né? Ele vai criando alguma forma na sua cabeça, mesmo que não seja uma forma de gente, né? Que seja uma ideia. E eu sempre quis um leitor que não parasse de ler. Então, acho que alguns escritores podem dizer, eu queria que o leitor me achasse profundo, ou que me achasse uma pessoa muito ligada às questões sociais, ou sei lá. Então, eu não penso nisso. Eu fico feliz que o leitor tenha outras leituras além do mero entretenimento, mas o entretenimento em si, a vontade de passar a página, isso para mim é tudo. Entendeu? Eu acho isso algo que eu gostaria, né, que o leitor fizesse. Então, te agradeço, Renato, essa apresentação inicial. E aí, acho que o Miguel vai falar e a gente vai falando um pouco mais, né? Bom, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigado ao Renato e ao Flávio pelo convite. Um prazer reencontrar o Flávio depois de um bom tempo em que a gente não se viu, né? Como a gente estava comentando antes do início da mesa, a gente viveu assim com uma certa intensidade, né, essa cena da literatura contemporânea ali no começo do século, né? No começo dos anos 2000, eu como repórter, jornalista ali do Caderno Prosa e Verso, e o Flávio já como professor e crítico, né? E na época esse livro não me passou pelas mãos, que eu me lembre, né? Eu não li o livro e foi uma sorte poder, para mim, agora voltar e reencontrar esse livro com essa reedição, porque eu acho que mais do que um dos bons livros daquele ano de 2006, quando ele foi publicado, né? Eu acho que é realmente um dos grandes livros desse primeiro quarto de século aqui da literatura brasileira. Realmente subscrevo integralmente, né, o que o Renato falou. É um livro que tem essa sedução, né, pega o leitor desde o começo, é difícil parar de ler, e ao mesmo tempo é um livro um tanto quanto indigesto, quase desagradável, incômodo, eu diria, né, em alguns momentos, e essa combinação, né, da sedução com o incômodo é algo muito peculiar e forte, assim, né, marcante como experiência de leitura. Eu acho que vocês dois já, de certa maneira, deram um panorama inicial do que o livro é, né? Eu acrescentaria rapidamente, né, que eu acho que o livro parece à primeira vista, e acho que tem mesmo uma certa afinidade com uma literatura mais realista, que faz da violência urbana uma chave de leitura da sociedade brasileira, né? Um tipo de literatura que teve muito em voga assim, nos anos 90, 2000, né? Tem talvez no Rubem Fonseca o seu maior expoente, mas à medida que a história se desenrola, né, outros ângulos de leitura, outras afinidades vão aparecendo, né? Esse realismo urbano, de repente, dialoga com uma literatura fantástica, né? Ao mesmo tempo com uma espécie de reflexão sobre a própria literatura, né? Que é muito interessante, né? Como que o livro consegue ter, ao mesmo tempo, algo do thriller, de um suspense de thriller, de folhetim que te faz virar as páginas,
e consegue urdir nessa trama, né, uma reflexão metaficcional, digamos assim. Mas não quero falar demais sobre o livro, que é quase uma forma de grosseria ficar comentando a obra na presença do próprio autor. Então, eu queria começar te perguntando, Flávio, pergunta simples, né? Você começou como contista, né? E quando a gente ouve, né, essa história, a premissa básica da confissão, né, pelo menos quando eu comecei a ler, inclusive me veio à cabeça, isso é uma ótima sacada para um conto, né? Mas será que isso sustenta um romance? E eu não sei se essa questão se colocou para você já de saída, se o livro veio, a ideia veio para você como uma ideia de romance ou de conto, né? Então, queria que você contasse para a gente um pouco como que foi mesmo esse início da escrita, né? E essa transformação de uma ideia inicial nesse longo romance, esse longo monólogo, né, desse sequestrador, que vai explicar a sua sequestrada, as razões do sequestro. Bom, tem algumas coisas aí que tem a ver com o livro, mas que também que a gente pode conversar, que tem a ver com a minha formação, o meu jeito de escrever e um pouco, talvez, também sobre ficção brasileira contemporânea, porque está ligado a esse assunto, né? Eu, quando publiquei o meu primeiro livro de contos, que foi o Da Matriz ao Beco e Depois, lá no início dos anos 90, né, 94, é um livro de contos que eu pensei como romance. Entendeu? Quer dizer, esse primeiro livro de contos, os contos podem ser lidos em separado, mas os personagens passam de uma história para outra. E tudo acontece aqui perto, né, na Rua da Matriz, mesmo aqui de Botafogo, que quando eu passei por ela, quando eu vim morar no Rio, eu falava, a gente tem que escrever alguma coisa nesse nome, parece que é tão óbvio, né? É difícil escrever, Rua da Matriz, né? Era uma época que, bom, isso até hoje, né? Eu tenho muita preocupação em isso do jogo da metaficção sem ser chato, né? Quer dizer, falar de ficção, escrever ficção que fala de ficção, meio que numa ideia de que um livro sempre fala de outro livro, é isso que a gente está falando, dessa biblioteca infinita, né? Quer dizer, um livro sempre remete a outro livro, mas eu não queria falar dessa forma, como eu estou falando agora, eu queria escrever uma história, né? Então, desde que eu comecei a escrever, eu misturo um pouco a ideia do conto com o romance, como é aqui, né? E também essa ideia de contar uma história que eu acho que possa ser interessante para um leitor comum, né, que vai acompanhar como um thriller, como você falou, e, ao mesmo tempo, para algum outro leitor que se interesse por essas questões, ver aí um jogo de metaficção. Então, da mesma forma como o primeiro livro era um livro de contos, que as histórias estavam interligadas, que pode ser, portanto, lido como um romance, aqui eu quis que ele contasse várias histórias dentro da história principal. Entendeu? Então, era um desafio, né, porque como que eu vou sustentar um romance? Desde o início eu pensei num romance mesmo. E à medida que eu comecei a pensar a história, veio uma das grandes questões, né? Quem lê o livro vai entender quando terminar, que talvez a grande questão seja como ele conta essa história, como que ele pode ser, depois de tudo que ele viveu, alguém que narra, que conta uma história. Porque uma coisa é você criar um personagem e pensar as características dele. A outra é pensar esse personagem contando uma história. É diferente o que é uma pessoa e o que é uma pessoa contando uma história, né? Então, esse era o grande desafio. E esse desafio de sustentar, né, um longo monólogo sem ficar chato. Como é que eu ia fazer isso? Então, a ideia foi um pouco ter um mote, que é, o tempo inteiro, ele dizendo, a senhora deve estar se perguntando por que eu escolhi a senhora para ouvir essa história. Eu vou lhe dizer, aguarde um pouco, mas agora eu quero contar isso. E ele não conta, ele não responde ela, né? Ela só vai saber mesmo no final, porque tem um momento que parece que ele conta, mas ele não conta. Então, foi uma estratégia, eu pensei realmente nisso, de ir segurando, meio como uma Sherazade, né? Segurando a noite seguinte, né? Para tentar fazer com que o leitor
permanecesse ali, né? Então, quando o Renato falou, achei ótimo você falar, a gente se sente meio como uma mulher, né, que está ali amarrada. Aí eu vou comentar o próprio romance, né? Isso é que é deselegante. Mas não deixa de ser um jogo metaficcional, entendeu? Porque o que eu quero mesmo é amarrá-la, é que o leitor fique amarrado, quer dizer, que ele queira continuar, mesmo que ele possa não continuar. Não é o caso da sequestrada, porque ela não tem essa opção. Né? Ela está ali, está amarrada, né? É o leitor ideal, né? Você tem que ouvir, você vai até o final. Mas eu queria que esse efeito passasse para o leitor sem que ele fosse obrigado, né, a ler. Então, é uma forma que aparece em outros livros meus, nos policiais, no outro romance A Ilha, né? Essa ideia de uma história dentro da outra. Isso me agrada muito, como leitor e como escritor também. Mas o início da história é um pouco esse. Tem umas outras coisas que eu vou falar daqui a pouquinho, para não ficar falando muito, mas eu volto a falar sobre como que foi a escrita. Uma outra coisa, quer dizer, além dessa ótima premissa, né, tem uma outra coisa fundamental para o livro funcionar, que é a voz desse sequestrador, narrador, né? Uma voz que a gente poderia dizer assim de início que se caracteriza por narrar sem espanto o espantoso, uma certa frieza, né? Faz pensar, a gente pode pensar tanto em referências mais canônicas, né? Assim como Rubem Fonseca, Murilo Rubião, que eu sei que é um autor que te interessa, né? Kafka, Kleist, mas poderíamos pensar também no romance noir americano, né? Nessa certa falta de comoção com aquilo que é contado. Mas mais do que isso, né, tem nessa voz, nessa falta de espanto, uma certa crueldade, dadas as circunstâncias em que se dá essa narração, né, num cativeiro de um sequestro. Essa voz, ao mesmo tempo, cruel e cerimoniosa, e tanto mais cruel quanto essa polidez soa totalmente fora de lugar, meio irônica, né? Tem um achado da Fernanda Marra, que faz o ótimo pós-fácil, aliás, dessa edição, né? Ela descreve essa voz como uma voz no limite indiscernível entre a gentileza e o deboche. Acho lapidar, né, essa frase. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa voz, como é que foi a descoberta da voz desse narrador. Uma preocupação que eu tenho é sempre essa, né? Quem vai contar a história? Isso... em algumas oficinas literárias, né, que eu dei, eu falava para os alunos, eu dizia, a história que você vai contar, ela pode ser importante, tal, mas ela não é o mais importante, né? Sei lá, Dom Casmurro tem um enredo banal. Dia desses eu estava pensando que o Grande Sertão Veredas tem o mesmo enredo que o Mulan, o desenho. Não é? Assim, a mulher que se veste de homem para ir para a guerra, para vingar a honra do pai, né? Não é assim? O Grande Sertão Veredas, Mulan, não é isso? Né? Então, Guimarães Rosa certamente sabia que é uma história que perpassa várias culturas e não é exatamente uma história original, como Dom Casmurro também não. O que faz com que sejam romances geniais? O narrador. Quem é que conta a história do Grande Sertão Veredas? Quem é que conta a história do Dom Casmurro? Então, Capitu é um personagem fascinante, porque o Bentinho é um narrador bastante ambíguo, né? Complicado, para dizer o mínimo, né? Então, assim, eu sempre me preocupo com isso. Quem é que vai contar a história? Então, isso é uma coisa que me agrada. Eu gosto de narrativas em primeira pessoa. Meus romances todos são assim, em primeira pessoa. Esse exercício de você se pensar como um outro contando, né? Aquilo que eu estava falando antes. Não só se pensar como um outro. Você se pensar como um outro, você cria personagens. Agora, o narrador é se pensar como um outro narrando, como um outro contando uma história, né? Então, esse narrador, eu queria que ele fosse um pouco, aí eu não posso dizer a palavra, que aí eu já vou entregar muito, né? Seria um grande spoiler, mas que ele tivesse essa ambiguidade de ser ao mesmo tempo cruel e sedutor, né? Então, como fazer isso?
eu não sabia, foi uma coisa que foi aparecendo, né? E aí eu fui seguindo, em grande parte pelo rumo do fantástico, porque depois eu pensei, quando eu comecei não tinha esse projeto, mas depois eu acabei fazendo como um projeto, que eu chamei de Trilogia do Rio de Janeiro, que era escrever três romances em gêneros considerados populares, vamos dizer assim, né? Os 3 passados no Rio, os 3 dialogando com a tradição daquele gênero. Então, a Confissão, na verdade, ela dialoga com o fantástico, com o gênero fantástico, né? O Campeonato, que é um outro romance desses 3, com o policial. E a Ilha, que seria o terceiro, com a ficção científica. Então, se você quiser dar um rótulo, né? Qual é o gênero? Aqui você vai falar, fantástico. O outro, o policial, o outro, ficção científica. Mas eu quis também que em todos eles a narrativa fugisse do padrão, que ela fosse lida por alguém que gostasse daquele gênero, mas que ela seguisse por outros caminhos também, né? Então, essa foi a ideia. E aí o que eu estava te falando é que é o seguinte, na criação desse narrador, que chegou um momento, eu já devia ter umas, sei lá, 80 páginas, o livro já estava bem adiantado, e eu comecei a ter pesadelo com ele, entendeu? Era assim, esse lado de crueldade, digamos assim, isso não estava tão tranquilo, né? Como, ou tão ambíguo, ele não era tão cínico, ele era mais cruel, mais pesado do que exatamente ambíguo. E eu comecei a ter pesadelo de verdade. Eu acordava no meio da noite e falava, gente, mas que porcaria é essa, cara? Como é que eu posso ter pesadelo com um personagem, entendeu? Com um cara que eu criei, isso não existe tanta coisa para você ter pesadelo, tem tanto motivo. Por que eu vou ter pesadelo com um cara que não existe, que eu inventei, né? E aí comecei a pensar nisso e ainda insisti um pouco, porque uma outra coisa que tem a ver com criação literária, que eu acho importante também, que é o seguinte, você tem que saber uma hora que você precisa parar, sem parecer que é preguiça, porque a tendência, se você começa, numa entrevista há pouco tempo, alguém perguntou o que é mais difícil para o escritor, né? E eu falei, o mais difícil é você terminar o livro, porque o início muitas vezes é muito empolgante, porque você tem uma ideia, você fica animado, né? Mas é um exercício longo, pelo menos para mim, muito longo, né? De anos, né? Sei lá, esse aqui foi uns quase 10 anos, do início até ele ficar pronto. O que eu vou publicar o ano que vem é mais ainda, tem 20. Comecei a escrever em 2003. Aí escrevi outras coisas no meio, não fiquei só com aquilo, né? Que aí eu ficaria maluco. Mas assim, a história vai amadurecendo, meio como diz o Drummond. Que eu acho que é uns versos que você tem que colocar na cabeceira, né, todo escritor, que é convive com teus poemas antes de escrevê-los. Eu sempre achei isso, essa convivência, né? Mas a convivência com o sujeito estava muito ruim, entendeu? Tinha que ter uma DR lá, uma discussão, porque não estava dando, cara. E eu insisti um pouco e depois falei, cara, não dá, não é isso. Se eu estou tendo pesadelos com ele, o leitor vai ter. E não é para o leitor ter pesadelo, né? Quer dizer, ele pode ter. Eu queria que ele tivesse exatamente essa impressão, quer dizer, que ele ao mesmo tempo ficasse dividido entre admirar essa narrativa ou essa pessoa e ao mesmo tempo odiar, não sei, ou achar pesado, né? E aí o que eu fiz? Eu parei, né, de escrever, ficou lá um tempo e aí eu escrevi o Campeonato, esse outro romance que é o policial, que também é um narrador em primeira pessoa, mas muito divertido, né? Que era um pouco como eu era na idade dele, 20 e poucos anos, no Rio de Janeiro, dos anos 80, né? Quando eu cheguei, tinha um grupo assim, muito animado, muito empolgado com literatura, e que saía pelos bares falando de livros, né? As pessoas, poxa, mas vocês vêm para o bar tomar cerveja e falar de livro, cara, mas a gente falava muito, né? Então, eu pensei nesse narrador, que é o André, que ele é um devorador de romance policial. Então, quando você falou do romance negro, né, do Dashiell Hammett, isso está muito presente na minha formação. O Rubem Fonseca, né, antes desses outros, mas está muito presente. Então, eu fui escrever o Campeonato. E aí, quando eu terminei, eu voltei, e aí ele foi muito mais fácil de completar, entendeu? Eu tenho um livro de crônicas que é Histórias ao Redor, né, publicado pela editora Cousa. E eu conto um pouco dessas histórias, né, da criação dos livros. Então, eu digo lá que um livro salvou o outro, entendeu? Então,
o André é o narrador do campeonato. E ele é narrador também do Romance Perigoso e o Livro Roubado, os 3 policiais. Então, quando a coisa está meio que emperrada, que não está indo, eu volto nele, entendeu? É meio uma terapia, porque eu acho ele muito engraçado, eu gosto, foi muito divertido de escrever, né? Então, é um pouco essa história. Teve 500 versões, né? Mas, digamos assim, na primeira parte da escrita, ele não era nada disso, né? Estava me incomodando bastante. Então, fico feliz. Eu concordo com você, o pós-fácil da Fernanda é muito bom, né? Essa edição está toda muito bonita, né? Da Martelo. Eu gostei muito, achei muito bem feita. E com essa leitura da Fernanda Marra no final também. O que é interessante também é que ele tem uma pegada do romance popular, como você colocou, né? E o personagem é leitor desses livros que hoje já não existem mais, né? Esses livros de banca de jornal, né? Bang Bang, e tinha também de terror, coisas do gênero, né? E ele é um leitor disso, é um devorador desses livros, né? E ele acaba, né, se tornando personagem de um. Então, isso eu achei também bastante interessante, né? Eu também era leitor desses livros, né? Eu comecei lendo histórias em quadrinho lá na adolescência. Eu demorei a chegar nos livros, depois cheguei pelas crônicas. Mas também eu tinha um tio que tinha caixas desses livrinhos, né? E aí uma vez num evento da FLOP, né, a Feira Literária de Ouro Preto, era uma mesa que eu estava com o Rubens Figueiredo e o José Castelo. E aí eles falando que eles lá nos anos 70, mais ou menos, né, por aí, nos anos 70, eles escreviam esses livros, escreviam com pseudônimo, né? E aí o Rubens é muito engraçado, né? E aí ele falava assim, cara, tinha hora que eu inventava uns finais, porque eu achava aquele final muito bobo, eu tinha que inventar outro. Então ele pegava um livro de tradução, ele traduzia e ele criava um final diferente, né? E fazia diferente, tá? Sempre com pseudônimo, um nome americano ou francês, tá? Os dois fizeram isso. E aí era uma revelação, né? O pessoal, nossa, mas vocês... E aí eu falei, cara, então vou fazer uma revelação. Eu lia esses livros, porque nós somos de idades diferentes. Né? Eu lia esses livros que vocês escreviam, eu não sabia que um dia eu ia conhecer vocês. Né? Então, eu acho muito interessante isso, essa ideia de você escrever para um público que está interessado no entretenimento, em virar a página e tentar colocar alguma qualidade nisso, né? Eu estava falando do Machado, eu acho que é isso que me agrada, né, em alguns escritores do século XIX. Essa capacidade de, ao mesmo tempo, dar conta de uma demanda, porque é uma indústria, né, você tem que publicar, né, ali o cara quer o capítulo do dia, né, do folhetim, e, ao mesmo tempo, fazer alguma coisa de qualidade. Né? Então, essa é a minha vontade, né, de tentar seguir por aí. E isso que você falou, são narradores que, quando vão contar, é isso que eu estava falando, quer dizer, onde achar a voz, né? Quem é que vai contar essa história? Então, nesse caso, e também no caso dos policiais, do André, esses narradores, eles devem muito às leituras que eles fizeram. Esse lado da narração meio folhetinesca tem a ver um pouco também com o que eles liam, né? Não no presente da história, mas em algum momento da vida. Pensando nessa voz, né, eu acho que o que caracteriza essa voz, além desse tom no limite entre a gentileza e o deboche, para usar de novo a expressão da Fernanda Marra, é um certo ritmo bem peculiar também, um jeito de falar se dizendo ou aludindo a alguma coisa que vai ser dita, o que, por um lado, funciona como um certo mecanismo de antecipação, de suspense, né, falando as coisas pela metade, né, indicando ao leitor que algo ainda vai ser revelado, mas que também tem algo meio escorregadio desse narrador, né, que está sempre não se comprometendo com aquilo que ele mesmo disse, retificando e tal. E esse ritmo tem alguma coisa assim que faz parte da sedução também, né? A gente entra nesse ritmo. E aí, talvez seja só uma viagem minha, tá? Se for, fica à vontade para ignorar ou responder outra coisa.
Mas eu fiquei pensando da sua relação com o futebol. Você foi, ou ainda é, né, jogador, foi ponta esquerda, não é isso? Ponta direita, tá. Os pontas estão de volta, né, agora, né? Fiquei pensando se você veria ou arriscaria pensar a respeito disso, né, de uma possível relação dessa importância do ritmo, né? Eu acho que nesse livro se faz muito palpável, presente, um certo ritmo da fala, né? Com a sua relação com o futebol, ou se não, você achar que não. Olha, tem a ver sim, você pode ter certeza, né? Mas não de uma forma consciente. A relação desse ritmo tem a ver com uma, talvez assim, que eu me lembre mesmo do meu pai, que fez 90 anos agora, né? Que sempre foi um contador de histórias, um contador de causo. Então, ele sempre ia fazendo assim, a gente sentava na mesa e ele ia puxando uma história e emendava na outra. Eu falei, pai, quando é que vai chegar aquele negócio? Ele ia puxando, e uma hora ele dava um jeito de costurar aquilo tudo, né? Então, acho que eu cresci ouvindo essas histórias. Então, tem um pouco a ver com isso. E também no modo de escrever, ou, às vezes até de dar aula. A minha fala é um pouco assim, eu vou pegando uma coisa lá na frente, né? Eu misturo muito o professor. Teve uma época que isso era um problema, né? Durante a faculdade de letras era um problema, porque você entra muito empolgado, né? Quer ler, quer escrever, e de repente você dá uma freada, assim, porque se você lê muita coisa, muita teoria, mas depois que passa, você acha um meio termo ali que é muito interessante, né? Você fica com uma leitura mais embasada, né? Uma escrita mais forte. E, bom, agora, eu, em alguns textos, eu participei, esse é um outro longo assunto, né? Mas eu joguei na Feira de Frankfurt, nós fizemos demos o vexame de perder, o Luiz Rufato diz que o escritor brasileiro é vanguarda, né? Nós perdemos para a Alemanha de 9-1 antes do 7-1. Aí foram entrevistar o Rufato, e a derrota dos brasileiros, dos escritores lá em Frankfurt? Ele falou, pois é, escritor brasileiro é vanguarda, né? Perdemos antes dos caras. Foi um jogo contra a seleção alemã de escritores durante a feira de Frankfurt. E é uma longa história, porque teve o jogo da ida, né? Lá perdemos, em 2013, mas também teve o jogo da volta, que a gente conseguiu um empate, não se sabe como, né? Mas conseguimos empatar com eles em São Paulo, no ano da Copa, pouco antes da vitória da Alemanha. E aí, para esse evento, eu escrevi, de fato, um texto, a gente tinha que escrever, né? O futebol fazia parte de um projeto, né, de literatura e futebol. Na Feira de Frankfurt tem uma arena assim, que é só sobre literatura e futebol. E então a gente escreveu, né, nós escritores escrevemos um texto na ida, um texto na volta. E nos dois casos eu quis fazer um texto no ritmo de uma jogada, entendeu? Uma jogada que fosse envolvente, não uma jogada assim, específica num canto, mas que tivesse um pouco do ritmo do cara que vai levando a bola e trava, vai levando e trava, vai levando e trava, meio como o gol do Maradona, aquela Copa que ele para e vai, né? Então isso eu fiz de propósito, mas aqui não. Agora, a relação, o futebol está muito presente na minha história, e eu joguei dos 11 aos 18 em Goiânia, e joguei no Serra Dourada, no Estádio Olímpico, nos estádios todos. Eu tinha o sonho de ser jogador profissional, tive a oportunidade de assinar um contrato de profissional com o Guarani lá em 1980, né? Eu tinha 18 anos. Naquela época, não tinha, as divisões de base tinham outros nomes mais interessantes. Era Tampinha, era Dente de Leite, e tal. E depois vinha assim, infanto juvenil. E o juvenil era o máximo, até 18 anos. Depois disso, ou você virava profissional ou você parava, né? Não podia jogar mais. E eu recebi o convite quando o Guarani tinha sido campeão brasileiro, né? Para jogar no profissional. Mas eu já tinha a ideia de vir para o Rio e morar em Campinas. Não era assim, estava longe do que eu pensava. E na época não tinha tanto apelo, né? Mas eu cresci jogando futebol e associando muito uma coisa a outra. Então,
escrevi um livro, que é o Passe de Letras, só de crônicas, o Rascunho, o jornal Rascunho de Curitiba, do Rogério Pereira, que era nosso zagueiro, né? Foi nosso zagueiro na tragédia de Frankfurt. Muito bom o zagueiro, o Rogério. E aí ele uma vez me convidou para escrever uma coluna no Rascunho sobre ficção brasileira contemporânea, logo depois que saiu No País do Presente. E eu já estava cansado disso, né? Já tinha escrito muito sobre isso. E aí falei, pô, não dá para fazer outra coisa? Aí o Castelo, o mesmo José Castelo, falou, pô, por que você não escreve sobre futebol? E o Rogério disse, mas como é que você vai escrever sobre futebol no Jornal de Literatura? Você vai escrever um dia, mas como é que você vai manter? Eu falei, eu dou um jeito. E eu, durante 2 anos, escrevi. Toda a crônica era sobre futebol e literatura, virou o livro chamado Passe de Letra, que fala exatamente da relação entre as duas coisas, né? Entre o futebol e a literatura. E são muito próximos, são 2 jogos, né? Com a vantagem do futebol, que você começa a ver um jogo, começa a jogar um jogo e não sabe como termina, né? O jogo pode ser uma porcaria, uma pelada, e no final aconteceu uma coisa maravilhosa. E um romance não tem isso. Se ele começou ruim, dificilmente vai se resolver, entendeu? Dificilmente, nossa, lá no final ficou bom. Não, você não vai chegar até o final. Entendeu? Então tem muito, é muito forte essa relação para mim. Eu joguei durante muito tempo, depois em Teresópolis voltei a jogar, agora estou parado um pouquinho, mas era um sonho, né? Uma das crônicas do Passe de Letras se chama Janela ou Corredor, porque eu cresci com os 2 sonhos. Então, no ônibus imaginário, né, que eu pensava, um dia o sonho de ser escritor sentava na janela e o outro no corredor. No outro dia, o sonho de ser jogador sentava na janela, então o título é Janela ou Corredor, né? Porque realmente eu pensava e me planejava para ser ou uma coisa ou outra, porque não via assim. Eu tive que decidir, acabei decidindo pela carreira de escritor. Me arrependi muitas vezes. Escritor e professor, cara, eu falava, poxa, eu podia ter sido jogador, né? Com 30 e poucos anos me aposentava. Mas não é bem assim, né? Porque a carreira de jogador também não é só o que a gente vê, né? Bom, talvez a gente possa abrir daqui a pouco, né? Uma curiosidade. Uma curiosidade. O que as suas leitoras, você teve algum retorno? Porque se para a gente, muitas vezes tem uns socos no estômago, né? Eu imagino que para as leitoras, né? Deve ser, às vezes, ela deve ser uma coisa mais... A porrada é maior, né? O que se teve desse retorno? Olha, o retorno não foi muito diferente dos leitores homens. Eu não sei se porque não me falaram. Não vou falar para ele, né? Odiei seu livro, odiei seu livro. Como é que você escreveu? Podem falar, né? Quem tiver lido. Ou se realmente não foi. Mas o bate-papo na Travessa foi com a Eugênia, né? Aqui a Aurélia, eu falei com o Miguel Jubé, o editor, a gente pensou, poxa, a gente tinha que chamar uma escritora, uma mulher. Então foi a Maria José Silveira que fez a Aurélia, né? A Beatriz Rezende escreveu. Então são referências para mim, assim, de que eu não sei se tiveram uma reação que não também esconderam, né? E colocaram aqui, mas é uma curiosidade, uma preocupação, mas o que eu tenho recebido não tem assim uma coisa muito marcante, sabe, assim, de diferença de gênero, né? Na recepção. Mas é uma coisa que eu precisava, mas aí também é isso. Eu não posso dizer agora por quê, porque quem não leu o livro vai entender no final por que eu precisava ter alguma coisa de feminino nesse narrador. Você entendeu? E era muito difícil, porque eu não sei o que é o feminino, nem sei o que é o masculino também, e muito menos sei como que é um narrador masculino, um narrador feminino. Não sei, mas eu tinha que ter alguma coisa, e eu achei um caminho possível, né? Mas aí fica para uma outra conversa, depois com quem tiver lido, pode ser que tenha a ver, sei lá, com a sua pergunta.
Flávio, prazer em revê-lo. Eu queria aproveitar um pouco a deixa, né, desse debate de oficina, né, de depoimento de oficina, mais ou menos, que a gente já está, né, discorrendo, e emendar um pouco, né, numa fala sua, né, numa entrevista ao Jornal Popular, quando do lançamento, né, em Goiânia, a respeito desse livro. É mais vinculado à perspectiva mesmo dessa nova reedição, né, vamos dizer assim. Eu queria que você me dissesse, se é que é possível, né, não sei se você pensou nisso também, de elencar alguma coisa que te chamou a atenção nesse processo de revisitação da sua própria obra, né? E você coloca na entrevista do Popular a respeito também de dar os pitacos, né? No processo, né, todo com o Miguel, né? Enfim, eu queria que você discorresse sobre isso e, se possível, também, né, relatar para a gente um pouco, dar um pouco de spoiler a respeito do que vem no próximo livro. Não, é tranquilo, até porque uma coisa está ligada à outra, né? Quando eu conversei com o Miguel, uma coisa para a gente começar a trabalhar, né, na edição do livro, ele me perguntou se eu queria reler. E eu sempre releio quando tem uma nova edição, né? O campeonato, por exemplo, a primeira edição foi pela Objetiva, também no final dos anos 90, eu acho. Não. Depois foi pela Rocco. Então tem uma diferença gritante assim, de um para o outro, entendeu? O mesmo narrador, mesmo tom, mas tem várias cenas que eu cortei, eu diminuí, na verdade. Então essa é a tendência. E aí eu falei para ele, eu não vou reler nada desse livro, entendeu? Porque ele foi muito difícil, foi muito pesado e muito forte para mim. E eu estava no meio terminando o processo do que estou terminando agora, que se chama Lição Americana. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre ele também. E aí eu falei, não vai dar, entendeu? Porque eu vou parar tudo, eu vou reescrever esse livro todo de novo. E aí você só vai publicar isso daqui no século 22, entendeu? Então não mexi. Eu não mexi. Mas só que aí, à medida que ele foi me dando retorno, olha, o que faz aqui ou aqui? Aí pronto, eu falei, pô, mas aí é sacanagem, né? Porque aí você fez mexer no livro de novo. Mas eu mexi pouquinhas coisas, entendeu? Era às vezes uma frase, uma coisa que não estava batendo, né? Então, mexi pouco. Mas eu gosto de participar, eu dou muito valor ao paratexto, né? A tudo que está em torno do texto mesmo. Então, o texto da orelha, da quarta capa, a capa, o papel, né? Na Rocco eu ia lá e eu era muito chato, né? As pessoas já entravam porque eu queria me meter em tudo e nem sempre é possível. Então aqui foi muito tranquilo com o Miguel, porque primeiro que a Alina fez uma capa muito bonita, desde o início eu gostei, o projeto gráfico dela também, né? Mas a gente pensou em tudo, paratexto, o que é, como é que vai ser cada coisa, né? E eu não sei se eu te respondi, é isso, né? E, bom, aí o que tem a ver com o próximo livro? Porque aí o que vem agora, eu vou te falar rapidamente assim, o que é, né? Sem também entrar na história, mas é um livro que também levou muito tempo para ser escrito. Eu comecei a escrever, eu tenho a sinopse dele, eu escrevi, porque em alguns romances eu fiz isso. Como é uma prática que você faz normalmente quando vai escrever um roteiro de um filme. Você faz primeiro o argumento. O argumento é uma sinopse, mas não é sinopse para chamar a atenção, é sinopse com tudo, né? Com começo, meio e fim. Não é assim, aquela sinopse, não posso dar o spoiler. Não, o argumento você conta toda a história. Então, eu tenho o argumento, digamos assim, desse romance próximo, desde 2003. E eu ia e voltava nele, escrevi outras coisas, né? Fui escrevendo e tal. E agora, agora, no período da pandemia, ele voltou com mais força e eu não estava entendendo por quê, depois eu descobri, porque tem uma vertente no livro muito forte contra o fascismo, e eu falei, cara, é esse livro que eu tenho que escrever, né? Embora não apareça de forma evidente. Mas a história é uma viagem imaginária do Ítalo Calvino, um autor de quem eu gosto muito, né? E ele faz uma viagem lá nos anos 80 a Cuba. Ele nasceu em Cuba, né? O Calvino nasceu
em Santiago de Las Vegas, arredores de Havana, e com 3 anos a família se mudou para a Itália e ele foi, né? No presente da história, ele está escrevendo, tentando escrever a sexta das conferências que ele chamou de 6 propostas para o próximo milênio. Então, ele ia dar 6 conferências numa universidade nos Estados Unidos, e ele escolheu 6 coisas da literatura que ele gostaria que fossem preservadas no século XXI. Né? As conferências são do início dos anos 80. E estava com muita dificuldade de escrever a sexta. Não saía. Isso é verdade, isso é vida real. Né? Na minha história, ele tem tido um sonho recorrente com a casa da infância. E ele acha que esse bloqueio, né, de escrever a sexta conferência tem a ver com esse sonho. Então, ele decide voltar a Havana, uma viagem sozinho, para descobrir o que aquele sonho dele significa. Né? Então, é isso. Lição americana, porque ele chamava as conferências de American Lessons. Né? São as lições que ele dá nos Estados Unidos. Então, aí esse livro novo, que também fala de viagem, esse aqui, ele viaja muito, né, o narrador. Né? E esse também é uma viagem. Então, eles vão ter um pouco o mesmo padrão visual. Né? A capa já está pronta, feita pela Lina também. Então, vai ter um pouco isso. Então, a gente pensou nos dois, entendeu? Na reedição da Confissão e no Lição Americana, meio como um conjunto, né? Uma dupla, sei lá. São os meus comentários. Não, pode falar só porque tem que ficar gravado, né? Sim, é que o livro do Ítalo Calvino, ele faleceu antes de escrever a sexta. Aí eu te perguntei, é a sexta que ele não escreveu? Isso, ele não escreveu a sexta, que seria sobre a consistência. Né? Rapidez, visibilidade, eu não vou lembrar das 5, leveza, multiplicidade e rapidez. Né? Então, são características da literatura que ele gostaria que ficassem preservadas. A sexta, ele chegou a anotar nos rascunhos, a viúva dele, a Esther Calvino, que diz isso logo no começo da edição dos 6 propostas. Ele diz que a sexta, ela diz, seria falar da consistência. Né? Então, foi essa que ele não escreveu. E ela diz que ele estava com muita dificuldade para escrever a sexta, e as outras saíram com certa facilidade. Ele estava gostando muito, mas a sexta estava bloqueada. E aí eu inventei a partir disso. Né? Acho que a gente pode ainda retornar ao livro, mas aproveitando esse parênteses no qual nós estamos agora, eu queria pegar uma deixa que você deu. Fiquei curioso, na verdade, com essa história da sua infância. Não lembro, é o seu pai ou o seu avô, que era seu pai, que era um grande contador de histórias, e me chamou a atenção essa relação com a narração oral, uma coisa, né, da tradição de contar causas mais antigas, e você falou em história em quadrinho também, né, que é uma coisa já da indústria de massas modernas. Então, será que você poderia falar um pouquinho sobre essa dupla formação aí? Os quadrinhos, eu te confesso que eu não lembro assim como que eu cheguei até eles, né? Foi pela escola, não sei. Eu sei que eu gostava muito, eu tinha caixas e caixas, né? De revista em quadrinho. Aquilo era para mim uma leitura muito bacana, né? E aí tem uma crônica sobre isso também. Que era uma história assim, que como que eu comecei a me interessar pelos livros, né? De Amor e Livros, que é o nome da crônica. Eu não tenho certeza se o nome é esse, mas é uma história baseada em fatos reais. Que eu tinha 12 anos, né? E me apaixonei por uma menina de 15, e ela era de Brasília, né? Eu morava em Goiânia, e aí foi aquela relação assim rebelde, porque ela reunia tudo que você puder imaginar que era do contra, né? Várias coisas assim. Então era meio que uma relação proibida, sabe, uma coisa assim. E eu fiquei naquilo, né, apaixonado por ela e tal. E um dia ela chegou e me pediu uma prova de amor, né? Aí a prova de amor era uma pulseirinha de ouro
que custava muito caro, eu não tinha, eu não podia pedir para ninguém, né? Pedir para meus pais, porque, afinal de contas, aquele namoro era proibido, proibidíssimo e escondido, né? Marginal, tudo. E aí, o que eu fiz? Eu vendi as revistas todas, entendeu? Eu tinha caixas e caixas, vendi tudo, consegui o dinheiro, fui lá, comprei, e aí ela recebeu a prova de amor e no dia seguinte foi embora. A família toda era assim, meio fora do padrão. E aí sumiram, né? Voltaram para Brasília, sei lá o quê. E aí eu fiquei muito chateado com aquilo e falei, não vou mais ler revista em quadrinho, entendeu? Então eu entrei aí que eu comecei a ler livro. Senão acho que até hoje seria... Virei escritor, virei professor. Eu ia continuar lendo quadrinho até hoje, porque eu gostava muito. Foi uma desilusão amorosa, eu fiquei traumatizado com aquilo e falei, não vou ler mais quadrinho. Aí comecei a ler as crônicas, né? E histórias e tudo. Então o quadrinho assim, ele fez parte de um período muito pequeno, assim, relativamente, né? E eu gosto muito, leio assim hoje, mas ele não tem mais o peso, né, que tinha naquela época. E as histórias, sim, né? As histórias que eu te falei do meu pai e as histórias que fui lendo depois, né? Então isso sim fez parte mesmo da minha formação, né? Não sei se eu veria alguma relação entre uma coisa e outra, entre o quadrinho e as histórias. Eu acho que não. Como que eram essas histórias que seu pai contava? Como é que era, por exemplo? É mentira, tudo mentira. Ele contava um monte de mentira. Meu pai, assim, contador, tipo pescador, né? Ele tinha um amigo nosso que uma vez estava lá, aqui do Rio, que foi a primeira vez para Goiânia, a gente estava numa mesa, né? E ele começou a contar da vez que ele foi no Araguaia, né? No Rio Araguaia, que ele foi pescar, e começou a contar do jacaré, de não sei o que e tal. E minha mãe do lado só ouvindo, né? Meu pai se chama Wilson. E aí chegou uma hora e falou, Ilso, para de mentir para o menino. E aí esse meu amigo, pô, seu Wilson, é mentira. E ele realmente acreditava. Então não é histórias antes de dormir, não. Eu não me lembro disso, assim, de ter tido essa experiência de histórias antes de dormir. Eram histórias acordado mesmo, né? Assim, no meio do almoço, não sei o quê. Porque o almoço goiano, né? Ele dura assim, o dia inteiro, entendeu? Começa lá, vai todo mundo fazer alguma coisa, não sei o quê, almoça. Aí depois vai, tira um pouco dos pratos, coloca a sobremesa, mas continua, alguns, aí vem o café à tarde, vai emendando. E aí meu pai era o contador de histórias, né, da mesa, digamos assim. Mas não eram histórias antes de dormir, não. Não me lembro muito disso, não. Claro. Mas um relato muito, muito singelo. Primeiro que eu acho que para ler esse livro precisa ser um leitor iniciado. Eu não sei se eu sou uma leitora tão iniciada assim para lê-lo, né? Acho que alguns livros fazem isso com a gente, eles requerem da gente um pouco mais de atenção. E aconteceu comigo, quando eu li esse livro, que assim, eu tinha que retomar, eu não consegui ler de uma vez só, porque eu tinha outras coisas para fazer, não consegui me dedicar a lê-lo somente. E aí, toda vez que eu começava a ler, eu tinha que retomar 2, 3, 4 páginas atrás para voltar a ler. Eu falei assim, por que isso acontece com esse livro, sabe? Eu precisava retomar o pensamento do personagem para continuar lendo. E isso foi interessante, porque geralmente isso não acontece comigo, e aconteceu com esse livro. E é um pouco, talvez, uma narrativa frenética dele, né? Foi isso que eu senti, pelo menos. E, na verdade, como leitora feminina, a verdade é que a nossa realidade é tão mais cruel, tão mais sangrenta, tão mais violenta, que morrer em pleno êxtase não ficou tão ruim assim, sabe? A primeira morte, que é a morte da amiga dela, narrada, sabe? Acaba que fica com uma morte assim, poxa, se eu pudesse escolher como morrer, acho que eu escolheria essa. Eu meio que fiz essa relação inicialmente, sabe? E claro que ele era violento, claro que, mas era isso, ele era muito ambíguo.
e muito sedutor. Ele não chegava violento, ele chegava seduzindo, ele chegava fazendo com que as mulheres se apaixonassem por ele. Não deixou de ser canalha, né? Como, não vamos generalizar, mas enfim. Mas eu senti isso, sabe? E a leitura também, uma leitura do fantástico, né? Quando você começa a perceber que tem alguma coisa diferente ali, que eu demorei para perceber que tinha uma coisa de fantástico ali. Eu fui assim, meu Deus, o que está... Eu demorei, aí entendi, ele é, né, sem dar spoiler nada, ele é isso, e vamos continuar essa narrativa. Mas eu achei isso, no final das contas, o mundo a realidade está bem mais violenta, então é suportável. É suportável. Bom ouvir isso. Que bom, né? Tá vendo? Já vou dormir feliz. Mas... Sem pesadelos, né, Ana? Do que ela falou, né? Na narrativa do personagem, né? Tem aquilo dos folhetins, né, do século XIX, né, que toda hora ele faz isso. Você lembra que eu falei isso? Não sei o que lá. Lembra. Ele faz isso. Ele é um narrador que vai contando uma história, né, e chamando a atenção da ouvinte, né, no caso. Né? Isso eu pensei também. Isso assim, eu queria que tivesse um mote, né? Alguma coisa que fosse marcando o ritmo. É uma preocupação que eu tenho muito. Como que eu vou manter determinado ritmo que eu quero causar? É muito difícil, porque você acaba sendo o próprio leitor, né? Então, depois que está pronto, eu passo para leitores diferentes para ter um pouco de uma resposta, antes de mandar para a editora. Mas durante o processo todo é uma coisa muito solitária, né? Você fala assim, pode ser que esteja dando certo ou não, né? Então você seguia um pouco pelo leitor que você é, né? Então, mas nesse caso era isso. Ele toda hora ia perguntar, mas a senhora deve estar se perguntando não sei o quê. Mas isso aí é interessante, porque eu sabia que ele tinha que dizer para ela o seguinte: a senhora deve estar se perguntando por que eu escolhi a senhora para ouvir a minha história. Eu vou lhe dizer. Só que eu não sabia, entendeu? No início eu não sabia. Eu sabia que ele sabia, né? E que ele precisava segurar a atenção dela e do leitor com essa promessa do que ia vir finalmente a grande revelação, mas eu não sabia qual era. Aí quando foi chegando mais para o final, aí eu entendi, né? O que era, porque realmente que ele tinha escolhido aquela senhora. Então eu tive que reescrever tudo, né? Então mudou várias vezes a história, porque o final mudou também, porque tinha outro final, né? Não era assim como termina. Eu queria fazer mais uma pergunta. Queria insistir um pouco nessa dimensão da violência, né? O Renato levantou um pouco essa bola, apareceu agora nesse comentário sobre os aspectos suportáveis do livro. Você falou dos seus pesadelos, né? Do seu próprio incômodo como autor, né? Com esse narrador, e de que isso te levou à conclusão de que você tinha que mexer em alguma coisa, mas muito por conta de um certo efeito que você gostaria de produzir, né? Que como se estivesse passando um pouco do ponto, esse incômodo, né? Eu queria te perguntar se, para além da questão de um efeito, de uma dosagem do incômodo, se colocou para você em algum momento uma questão ética mesmo, de como lidar com essa relação entre violência e sedução, ou uma sedução da própria violência, né? Quando você narra esses atos de violência, né? Passou pela sua cabeça, né, essa dúvida de como narrá-las, o que deveria ou não aparecer, ser ou não contado, e como? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? É claro assim, que na hora de você escrever algumas cenas, isso passa pela cabeça, mas depois que eu já tinha a voz dele, e isso é interessante de você ter um narrador em primeira pessoa,
porque é ele que está falando, não é você, é ele que está falando. Então, ele tem que ser muito bem construído para ser convincente, né? E, então, as cenas, elas passavam um pouco como a Luciana estava falando, era isso que eu queria, o efeito era esse, entendeu? Era tirar o peso, né? Eu não tinha ainda, o Ítalo Calvino não tinha a importância que depois foi ter para mim, mas eu já pensava numa coisa que é fundamental na obra dele, que é tirar peso das coisas. Ele fala, escrever é tirar peso das coisas. Então, eu sempre busquei isso, a leveza, né? Então, as cenas mais pesadas, elas tinham que parecer mais leves. Não era aquela coisa assim de... Eu tinha que dar um jeito dela não ser pesada demais e, ao mesmo tempo, ser incômoda, porque senão não ia ter graça, né? Então, não ser explícito era um caminho. A primeira, que é a da Agnes, eu acho, que é a primeira mulher, né? Vamos falar assim, é todo um jogo de rio, é toda uma imagem da relação deles como um rio corrente. Então, tudo que estava na minha cabeça tinha a ver com isso. O modo dele contar, na verdade, sim, eu já vou entregar umas coisas que não tem jeito, né? Assim, falando, o modo dele contar tem a ver com o modo como ele narra esse encontro com a primeira das mulheres, que é o modo de narrar como um rio corrente, né? Quer dizer, que vai e volta, que tem pedras, que tem isso aqui e tal, e segue para frente, sem paradas, né? Mas também sem ser, sei lá o que, o mar, sei lá, o rio é diferente, né? Então, as imagens todas que me vinham eram todas imagens de água, né, nessa primeira descrição. Então, isso ajuda um pouco você a tirar o peso, porque eu não estava interessado em descrever uma cena de sexo explícito, entendeu? O roteiro que... Eu escrevi 2 roteiros para o cinema, né, em parceria. Um com Adolfo Fleischmacher, que tem a ver com futebol, que é um curta, chamado A Noite do Capitão, e o outro um longa que eu escrevi com a Adriana Lisboa e o André Sturm. O André entrou mais na parte final, é o diretor do filme, que é o Bodas de Papel, que é um longa. E aí eu e a Adriana, a gente fazia a escaleta, né? Colocava as cenas todas. A escaleta é só a descrição da cena, não é a escrita da cena e não tem diálogos, é só aconteceu isso, aconteceu isso. Então a gente montou juntos as escaletas, algumas cenas eu escrevia, outras elas. As cenas que tinham assim de sexo mesmo, elas só davam umas pinceladas lá, eu falava, isso aqui eu não escrevo não, porque eu não sei fazer, entendeu? Porque eu acho muito difícil, porque principalmente nesse caso, né? No caso dessa história, então não dava para ser. Então não foi um problema, entendeu? Porque eu fui fazendo de um jeito que eu não queria que parecesse... Não existia ainda o politicamente incorreto, entendeu? Não era uma expressão assim. A Eugênia, no dia lá da Travessa, ela me perguntou isso. Você escreveria esse livro hoje? Como seria escrever esse livro hoje? Eu escreveria naturalmente, porque não era uma preocupação. Agora, talvez você fique pensando um pouco mais, né? Porque você tem uma coisa assim de como vai receber isso e tal. Mas o narrador já estava pronto, a voz dele já estava toda arrumada, entendeu? Então, não foi uma preocupação, não. Depois, você lendo, né, você pensa, nossa, como é que vai ser isso? Mas eu acho que a recepção que eu tive foi assim, positiva, né? Eu acho que não passou essa impressão, né? Isso me deixou muito feliz, porque o livro todo, eu quis que fosse, o romance todo, na verdade, acho que é tudo que eu escrevo, né? Uma celebração da narração, da narrativa, da ficção, da invenção. Então, se ele pode ser lido como um retrato da violência urbana e tal, eu acho legal, né? Beleza, tranquilo, mas assim, não foi o meu foco, entendeu? Em nenhum deles, né? Do policial também, por exemplo, os 3 policiais que eu tenho, eu falei, como é que eu vou fazer para fugir daquilo que eu não quero escrever? Eu não quero escrever sobre a violência urbana, entendeu? Não é isso. Eu quero escrever sobre ler, né? Então, eu achei um detetive que era um garoto, ele é amador, né? Ele é assim, o André, ele é viciado em romances policiais e tem um momento que ele não tem emprego, porque ele tem um vício. Ele fala assim, eu tive que fazer terapia. A namorada dele leva ele para terapia. Porque ele começa a ler um livro e ele não consegue parar. Se ele começar um policial,
qualquer outra coisa que ele esteja fazendo, ele para. Então, ele ia para a loja, assim, trabalhar, ele era balconista, e não podia levar o livro. Um dia que ele levava, era, quer dizer, evite a primeira página, né? Porque ficava assim, tava viciado naquilo. Então, isso deu mais humor, mais leveza, e aí tem um momento que ele precisa arrumar um emprego e ele resolve ser detetive particular, porque a única coisa que ele sabe fazer na vida é decifrar crimes de papel e tinta, né? Ele falou assim, vou ser detetive na vida real, quem sabe, né? Eu sei muita coisa disso. E ele faz um curso por correspondência. E é verdade, eu fui pesquisar na época, existia isso, não sei se tem, você pode ser detetive, você faz um curso tipo Senac, sei lá o que, SESI, e aí isso, IEB, né? Então você manda lá, aí responde umas perguntas e eles te dão uma carteirinha de detetive particular, de investigador. E ele recebeu a carteirinha, colocou lá num quadro, não sei o quê, e aí ele coloca um anúncio no jornal. O anúncio é todo literário, anúncio com referência a Poe, mas assim, ninguém percebe, né? E aí aparece um caso e ele vai investigar, entendeu? Então, assim, eu sempre busquei um jeito de não falar do que eu não quero falar, né? Então, assim, é um romance policial, mas ele não tem esse aspecto de retrato da violência, alguma coisa assim. Deixa eu fazer uma última pergunta, se eu puder. Queria te perguntar, né, se você acha que ser um escritor no Brasil é algo que coloca alguma dificuldade especial, né, para alguém que deseja, como você falou, escrever o que entende, né, a escrita como uma celebração da própria escrita, né, ou quer escrever sobre escrever. E aí meu instinto de repórter também me leva a querer jogar uma casca de banana para você e te perguntar, você acha que os escritores, você acha que você tem pares nesse projeto, na sua geração, você reconhece assim, afinidades, ou os autores brasileiros, a seu ver, ficam muito presos nesse compromisso com, né, a representação do real, a crítica à sociedade, enfim, as desigualdades e tudo mais, né, todos os problemas da sociedade brasileira? Miguel, essa pergunta assim, para a gente começar tudo agora de novo e começar outra discussão, né? Então vou tentar ser mais breve e não vou falar nomes, porque isso aí é sempre complicado, né? Aí é uma casca de banana mesmo. Você começa a falar um, você esquece de outro e complica. O que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que isso é um problema. Eu estou me lembrando da Flip, eu acho que é a segunda Flip, que tinha uma mesa sobre literatura feminina e estava a Rosa Monteiro, espanhola. E aí ela foi falar, ela disse, quando você pergunta para um escritor, um homem, sobre o que ele escreve, ele pode responder sobre a condição humana. Se você pergunta para uma mulher, espera-se que ela responda sobre a condição feminina. E aí eu fiquei pensando, é um pouco o que se faz com relação à ficção no Brasil e, digamos, na Alemanha. Você pergunta a um escritor alemão sobre o que você escreve, ele pode dizer sobre a condição humana. Se você perguntar para um escritor brasileiro sobre o que você escreve, espera-se que ele responda sobre o Brasil, e não sobre a condição humana, porque para escrever sobre a condição humana você tem que ser alemão, né? Ou europeu. Não, você num país subdesenvolvido, você tem que falar dos problemas daquele país. Isso hoje, no exterior, grande parte das obras publicadas no exterior tem um pouco a ver com isso, é isso que o leitor quer do Brasil, é falar do carnaval, da violência, blá, blá, blá. Mas isso a gente tem desde o século XIX, essa ideia de que temos que falar do Brasil. Nada contra falar do Brasil, mas nisso a gente não tem uma tradição do fantástico, a gente não tem a tradição do policial, do entretenimento, porque isso é considerado subliteratura. Como é que você vai fazer isso, né? Se é um autor americano, você pode ter um Dashiell Hammett, o Poe, né, o Edgar Allan Poe. Ele pode falar, né? Ele é um escritor de ficção policial, ou do estranho, do fantástico, mas ele é de qualidade. No Brasil não tem isso. Então, dificilmente, aí falando, agora estava conversando sobre os prêmios literários, né? Você tem alguns, mas dificilmente um autor ganha um prêmio literário com um romance policial ou com um fantástico. Por quê? Tem que ter alguma coisa falando do Brasil. Exatamente. Então,
romance literário e romance de entretenimento. Mas por quê? Porque uma coisa é pior do que a outra. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou deixar tudo junto, eu vou dividir em caixinhas, entendeu? Mas é isso. Então, isso a gente tem desde, sei lá, estou falando desde o século XIX, né? A ideia é assim... Sim. Sim, apesar da crônica do Machado. Mas você tem entre os próprios escritores, né? O Aloysio dividia a obra dele, assim, obra para ficar e obra para vender, sei lá o quê. Então, o Aloysio Azevedo tem um livro, um romance que foi redescoberto nos anos 80 pela casa de Rui Barbosa, o Matos Mata Malta, que eu considero um ótimo romance policial, mas que nem é assinado por ele, porque era meio vergonhoso. Ele reescreve Mistérios na Tijuca, que era um romance policial. Quando ele vai publicar em livro, vira Girândola de Amores, né? Por quê? Porque ser policial pega mal, entendeu? Então, falar... Assim, dificilmente você vai poder ter assim, algum espaço de mercado, não sei o quê, falando de um lugar que não existe. Tem alguns, né? Mas eles já ficam rotulados ali, é muito difícil. Então, isso é uma tradição, entendeu? E eu acho isso muito ruim. Eu acho isso uma porcaria, sinceramente, né? Então, eu gosto quando tem algum autor que tenha uma... Assim, por isso, talvez eu tenha me interessado muito pelo Rubem Fonseca já na época da faculdade, porque era um autor que não entrava lá nos anos 80, não entrava na faculdade, entendeu? Quando eu comecei a dar curso de pós-graduação falando do Rubem Fonseca, eu era meio fora do padrão, né? Porque mesmo alguns colegas não falam assim, não, você não vai falar desse cara, né? Então, eu gostava um pouco disso, de você fazer uma literatura que... você está falando daquelas coisas ali, mas você também está falando de outras coisas. A Vera Follan, você conhece a Vera Follan Figueiredo? Foi a primeira a associar o Rubem Fonseca ao Borges. E eu falava, gente, é isso mesmo, a gente via isso, né? Mas como assim Rubem Fonseca e Borges, né? Borges é da alta literatura, Rubem Fonseca é comercial. Então, a gente tem um pouco essa coisa assim, de falar do país, né? Não poder viajar. A ideia foi um pouco essa, quando eu fiz a Confissão, fiz a Ilha, né, de escrever coisas que tem o Rio como cenário, né, mas não é sobre isso, né. Continua lá fora. Lá não tem árvores, mas tem uma coisinha lá pra gente, a gente continua conversando. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.